Sabe, a gente sempre ouve aquelas histórias incríveis, de pessoas que fizeram o impossível, Uhum. mas quando a gente para pensar o que isso realmente significa no dia a dia, Exato. não é um raio de genialidade que cai do céu, assim. As fontes que temos aqui hoje sugerem algo bem diferente e até um pouco desconfortável. Sim, que a excelência sempre tem um custo. Exatamente. E o ponto mais contraintuitivo, eu acho, é que esse custo, em tempo e energia, é o mesmo. Não importa o tamanho do seu sonho. Como assim, o mesmo? A energia necessária para ser o melhor tintureiro da sua cidade, segundo o que a gente analisou, é a mesma para resolver um problema global, como tipo a escassez de água. Nossa, No fim do dia, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A questão é onde essa energia está sendo investida, sabe? faz todo sentido. E para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar na história de um prêmio de 10 milhões de dólares que mudou a corrida espacial para sempre. A história do X-Prize. Isso, sobre construir a primeira nave espacial privada e principalmente reutilizável. E tudo começa com um cara chamado Peter Diamandis e essa ideia dele que, na época, era considerada maluca. Totalmente. O objetivo dele não era pequeno. Nem um pouco. Era, nas palavras dele, destravar a fronteira espacial. Fazer com que pessoas comuns, um dia, pudessem viajar para o espaço. E para isso, ele não pediu permissão. Ele criou uma competição. Exato. Um prêmio de 10 milhões de dólares para a primeira equipe não governamental que conseguisse... Bom, eram algumas regras, né? Sim, tinha que construir uma nave, levar 3 pessoas a 100 quilômetros de altitude, que é a fronteira do espaço. E repetir o feito com a mesma nave em 2 semanas. Aí que tá. Essa parte da reutilização era o pulo do gato. Totalmente. Na época, a nave mais avançada do mundo era o ônibus espacial da NASA. Certo? Ele ia por espaço e voltava, mas precisava ser assim, praticamente reconstruído a cada viagem. Um processo que custava bilhões de dólares. Bilhões. O desafio do X-Prize era criar algo que fosse genuinamente reutilizável, tipo um avião. E claro, a reação do establishment foi. Previsível. Totalmente. Diamandis foi conversar com a NASA, com as grandes agências espaciais. E a resposta foi unânime. Ele tá louco. Isso é impossível. Falaram que seriam necessários dezenas de milhares de engenheiros e dezenas de bilhões de dólares. E as gigantes aeroespaciais, tipo Boeing e Airbus, foram na mesma linha, talvez com palavras até mais duras. Sério? Sim, o consenso da indústria era que o X-Prize era uma fantasia. Uma perda de tempo e dinheiro. Basicamente disseram que era um sonho de amador. E, no entanto, 8 anos depois, em 2004, um engenheiro visionário chamado Burt Rutan Com a sua pequena equipe. fez o impossível. Ele ganhou o prêmio. E os números são o que mais me chocam. Sim, Não custou dezenas de bilhões custou 25 milhões de dólares. e não foram dezenas de milhares de engenheiros. Foi uma equipe de umas 30 pessoas. Uma diferença absurda. E aqui está o ponto que conecta tudo. A descrição de como foi ver esse impossível acontecer de perto é fascinante. O Peter Diamandis não vivia numa realidade paralela. Não, né? O dia a dia dele era... Normal, ele acordava, tomava banho, tomava café, sentava no computador. Pegava o carro para uma reunião, atendia o telefone, almoçava, talvez fosse para academia. Dia após dia. É isso que mais me intriga. Visto de dentro, o processo de alcançar o impossível parecia... Normal, parecia o dia a dia de qualquer pessoa com um trabalho exigente. Então a diferença não estava no que ele fazia hora a hora. Não, estava em como ele pensava e reagia. As fontes apontam para 3 características internas que fizeram toda a diferença. Certo, então não é sobre ter mais horas no dia. De jeitinho, é sobre a qualidade e a direção da energia que você investe nessas horas. E a primeira dessas características é o tamanho da visão original. Ok, a visão. Mas uma visão gigante como destravar a fronteira espacial não pode ser paralisante também? Como alguém evita se sentir, sei lá, completamente sobrecarregado por um objetivo tão absurdo? Ótima pergunta. E é aí que está o segredo. Uma visão dessa magnitude não funciona como um plano de negócios detalhado. Certo. Funciona como uma estrela polar. Ela é tão grande e distante que serve para orientar todas as pequenas decisões do dia a dia. Ah, entendi.
Quando você tem uma reunião difícil ou um problema técnico, você não pergunta como isso se encaixa no meu plano de 5 anos. Você pergunta, isso me aproxima ou me afasta da minha estrela polar? Ela simplifica o complexo. Fornece um critério claro para o que importa e o que não importa. Exatamente. Pô, faz sentido. A visão não é um mapa, é a bússola. E qual seria a segunda característica? A segunda é a quantidade de flow na equação. Ah, flow. Aquele estado de performance máxima que a gente conhece bem? Isso. É aquele estado de consciência onde a gente se sente e performa no nosso melhor. Você está tão imerso na tarefa que o tempo voa, a noção de eu desaparece. E a ação e a consciência se fundem. Mas como o flow se encaixa nisso? É algo que o Diamandis ativamente buscava ou era só uma consequência da visão gigante que ele tinha? Os dois. É uma consequência e uma ferramenta. A visão gigante cria a motivação e o foco necessários para entrar em flow. Fica mais difícil se distrair com trivialidades. Com certeza. E, uma vez nesse estado, a produtividade e a criatividade disparam. O flow é o motor que transforma a visão em realidade. Um dia de cada vez. Ele amplifica o resultado de cada hora de trabalho. Entendi. A visão te dá o porquê e o flow te dá o como super potencializado. Isso nos leva à terceira característica que as fontes dizem ser a mais importante de todas. Sim. O cerne da questão. O hábito da ferocidade. Ferocidade. É a capacidade de forma automática e instintiva, crescer diante de um desafio. Pensa na reação padrão a um e-mail com um problema inesperado. Frustração, ansiedade, um passo para trás. Exato. O hábito da ferocidade é ter treinado uma resposta diferente. Então, em vez de recuar, a pessoa se inclina para a dificuldade antes mesmo de perceber que está fazendo isso. Perfeito. A reação automática se torna, ok, isso é um obstáculo. Interessante. Qual o primeiro passo para resolver? Não é sobre não sentir a pressão ou o medo. É sobre a ação instintiva que vem logo em seguida. É um músculo que é treinado dia após dia. Sabe, a palavra ferocidade soa um pouco agressiva. Não se trata também de ter calma e resiliência em vez de simplesmente atacar o problema? Com certeza. E talvez ferocidade aqui não seja sobre agressão, mas sobre um engajamento total e proativo. O oposto da passividade. Isso. É a recusa em ser uma vítima das circunstâncias. É a crença internalizada como um reflexo de que todo desafio contém uma oportunidade. Isso nos leva a uma citação muito famosa dos Navy SEALs. Você não cresce para a ocasião. Você afunda até o nível do seu treinamento. Já ouvi isso várias vezes. Sempre achei poderoso. E o fascinante é que existe uma razão neurobiológica muito clara para isso. Não é só uma frase de efeito. Ah, é? Sim. Quando o medo ou a pressão entram na equação, nosso cérebro é inundado por um neuroquímico chamado norepinefrina. Peraí. Então a fonte está dizendo que o medo literalmente nos torna menos inteligentes no momento em que mais precisamos de criatividade? Isso parece uma desvantagem evolutiva enorme no mundo moderno. Exatamente isso. A norepinefrina, em altas doses, literalmente encolhe o banco de dados que o sistema de reconhecimento de padrões do nosso cérebro pode acessar. Uau! O exemplo mais extremo é a resposta de luta ou fuga. Diante de um leão, você não quer ponderar sobre as nuances da teoria da relatividade. Suas opções são reduzidas a 3: lutar, fugir ou congelar. Então, em termos práticos, quando a gente sente medo numa reunião importante, nosso cérebro para de procurar soluções criativas e foca só no que já conhece como seguro. Exato. É por isso que dá branco numa prova ou numa apresentação? É exatamente por isso. A mesma biologia que nos salvava de predadores na savana agora nos sabota em desafios cognitivos. Certo. Em menor escala, qualquer desafio da vida, uma conversa difícil, um prazo apertado, dispara um pouco desse mecanismo. Nossas opções parecem diminuir, a criatividade cai. E a gente tende a escolher o caminho mais familiar, mesmo que não seja o melhor. Exatamente. Isso levando a uma questão fundamental. Se não automatizarmos nossa resposta aos desafios, se não treinarmos ativamente essa coragem, essa ferocidade,
Vamos estar sempre tropeçando na nossa própria biologia. O medo vai limitar nossas escolhas sem que a gente nem perceba. É por isso que o treinamento dos SEALs é tão brutal. Tão brutal e repetitivo. Eles estão automatizando a calma e a clareza sobre um estresse que a gente nem imagina. Estão reescrevendo a resposta padrão do cérebro. Então, se a nossa biologia nos sabota sob pressão, o treinamento diário é a solução. E esse treinamento não é um evento único, heróico. É uma prática constante. É aqui que a ideia de juros compostos se torna tão poderosa, não é? Perfeito, a conexão é direta. Ninguém constrói essa ferocidade da noite para o dia. Não se trata de dar saltos gigantescos. Certo. Trata-se de se esforçar alguns centímetros a mais na segunda-feira, de fazer aquela ligação que você está evitando, de começar aquele projeto que te assusta, e aí fazer mais alguns centímetros na terça. É como aprender um idioma. Ninguém fica fluente em uma semana. Exato. São aqueles 15 minutos de prática todos os dias que, depois de um ano, te fazem olhar para trás e pensar: nossa, agora eu consigo manter uma conversa. O princípio é o mesmo, mas aplicado ao nosso músculo de lidar com desafios. Exatamente. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, esses centímetros viram metros, depois quilômetros, e um dia você acorda, olha para trás, e o progresso é tão grande que parece que veio de um salto mágico. Mas não foi. Foi a acumulação implacável de pequenos esforços diários. Esse é o poder dos juros compostos aplicado ao desenvolvimento pessoal. Então, o objetivo que as fontes traçam não é criar uma vida que simplesmente atenda às suas expectativas. É construir uma que as exceda massivamente. Uma vida extraordinária exige medidas extraordinárias. E essas medidas não são um ato único, mas um hábito diário. E o curioso é que essas medidas, vistas de fora, podem parecer um grande sacrifício. Mas para a pessoa que está vivendo guiada por uma visão gigante e operando em estado de flow, muitas vezes é simplesmente o caminho mais interessante a seguir. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que o impossível é uma construção. Ele é montado peça por peça, com dias que parecem perfeitamente comuns. Dias que são guiados por uma visão extraordinariamente grande e movidos por um hábito treinado de se inclinar para os desafios, em vez de fugir deles. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, as fontes mencionam que esse processo de desenvolver o hábito da ferocidade é dividido em fases. A última é a de aprendizagem, onde se integram os hábitos diários que vão sustentar todo o crescimento. Certo. Pensando nesse poder dos juros compostos que a gente discutiu, vale a pena se perguntar: qual seria o único hábito diário que, se fosse esticado só alguns centímetros a mais todos os dias, criaria os juros compostos mais significativos ao longo do próximo ano?